Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Nesta quinta-feira vamos começar com língua portuguesa, começando com a leiturinha, certo? Então hoje é dia de praticar a leitura. Peguem a leiturinha, Beto, o bom de bola. Vocês vão ler a leiturinha sobre Beto, depois responder as questõezinhas. Quem vai jogar bola? Das três crianças, quem é o goleador? E onde caiu a bola que Renato jogou, certo? Leia com muita atenção, pausadamente. Se for possível, mande foto para ti avaliar a leitura de vocês, tá certo? E não esqueçam de caprichar na pintura dessa leiturinha, tá bom? Em matemática, hoje vamos aprender um novo assunto chamado centena. Vocês estudaram sobre unidade, sobre dezena. Vamos entender agora o que é a centena. Antes de tudo, abra o livro na página 174, onde vocês vão encontrar um textinho, uma historinha sobre Dom Quixote, certo? Olha só, acompanhe a leitura com tia. Há muito tempo, viveu um senhor que lia muitas histórias de heróis de cavalaria. O interessante é que esse homem meteu na cabeça que era um desses nobres heróis. Passou a chamar a si mesmo por um nome de cavaleiro, Dom Quixote. Vestiu uma armadura, arranjou um cavalo velho e saiu pelo mundo para demonstrar sua coragem. Em suas andanças, Dom Quixote encontrou um sujeito divertido que resolveu acompanhá-lo, um agricultor gorducho e baixinho chamado Sancho Panza. No livro, na página 174 do livro, vocês encontram duas imagens bem interessantes do textinho. Primeiro, Dom Quixote vendo e imaginando as suas aventuras de cavaleiro. E na última imagem, vocês encontram Dom Quixote e Sancho Panza viajando pelo mundo com seus cavalos. Virando a página, os dois passaram por muitas e desastradas aventuras. Dom Quixote, sempre imaginando coisas que não eram realidade, via moças pobres como princesas, canoas eram barcos encantados para ele, uma casa velha era um castelo, simples animais eram monstros terríveis, maluco de pedra. Uma vez, Dom Quixote e Sancho Panza chegaram a um local onde havia 30 ou 40 moinhos de vento. Dom Quixote disse a seu companheiro que eram dezenas de gigantes que precisavam ser mortos. Talvez ele até tenha pensado que existissem centenas deles. Sancho pediu a Dom Quixote que observasse melhor, pois não eram gigantes, mas moinhos de vento. O cavaleiro nem deu atenção e resolveu atacar o primeiro moinho. O vento ficou mais forte e o lançou para longe. Sancho socorreu e reafirmou que eram apenas moinhos. Dom Quixote respondeu que então um feiticeiro, de repente, tinha transformado os gigantes em moinhos. Além de tudo, era teimoso. Por fim, depois de se meterem em muitas enrascadas, resolveram voltar para casa. Ao chegar, Dom Quixote caiu doente por vários dias, mas assim que acordou, já estava curado e a loucura havia passado. Então, na página 175 temos as duas imagens. A de Dom Quixote confundindo os moinhos com gigantes e no final ele já doentinho e cansado de tanta aventura. Então, nesse textinho, ele fala sobre centena. Ele enxergou centenas de moinhos, não foi isso? Vamos entender quanto vale uma centena. Sabemos que a unidade são os numerais de 0 a 9. Tenho uma unidade, tenho duas, até tenho 9 unidades. Mas se eu chego em 10 unidades eu tenho uma dezena, não é isso? Eu tenho uma dezena. Se eu tenho 20, eu tenho duas dezenas. Se eu tenho 30, eu tenho 3 dezenas. E assim sucessivamente. Mas quando eu tenho 10 dezenas equivale a 100. Então, ao invés de ter 10 dezenas, eu tenho 100 unidades, que equivale a uma centena. Veja bem, uma dezena, 10 unidades. 100 unidades, uma centena. O número 100 é uma centena. Vira o livro na página 176, onde tia vai explicar sobre a centena com alguns modelos do livro de vocês, tá certo? Quando eu começo a estudar sobre centena, eu começo a estudar sobre as ordens e a classe. Mas como assim? Se eu tenho 100... eu tenho 3 ordens, 3 tipos de ordem. Por quê? Eu tenho a unidade, eu tenho a dezena e eu tenho uma centena, não é isso? Então, a unidade, dezena e centena são 3 tipos de ordens, contando de trás
para frente, porque a gente não começa a contar do 100, né? Isso a gente começa a contar do 0, da unidade 0, 1, 2. Então, o quadro de ordens vai ser contado de trás para frente. Primeira ordem são as unidades, segunda ordem são as dezenas e a terceira, as centenas. Quando eu tenho essas 3 ordens, eu tenho a classe das unidades simples, certo? Eu formo uma classe de unidades. Por quê? Como assim classe de unidade, tia? Aqui, na ordem das unidades, eu vou ter de 0 a 9 unidades. Aqui nas dezenas, eu posso ter 10 unidades, 20 unidades. E na ordem das centenas também, eu vou ter 100 unidades ou 200 unidades, enfim. São sobre as unidades, entendeu? 100 unidades. Então, são a classe das unidades simples. Primeira ordem, segunda ordem e terceira ordem. Vamos observar com outro numeral. Olha só. Temos aqui o número 143. Quantas unidades tem na primeira ordem? Isso mesmo, 3. Quantas dezenas tem esse numeral? 4. E quantas centenas tem? 1. Olha só como nós dividimos. Em unidade, dezena, centena. Primeira ordem das unidades, segunda ordem, dezenas, terceira ordem, centena. Quando eu tenho 3 ordens, eu tenho o quê? Isso mesmo, uma classe. Eu tenho uma classe que é o conjunto das unidades simples. Conjunto das unidades. 100 unidades. Entendeu? Ou nós podemos fazer também assim, olha, com as iniciais. 143, que é o que nós vamos ver no quadro de valor quando for fazer as continhas, tá bom? Então, façam a atividadezinha de hoje sobre o textinho que vocês escutaram sobre Dom Quixote e sobre o novo assuntinho, centena, na página 176 até a página 178, tá bom? Capricha e mande foto pra tia.